que caminho querem tomar no próximo dia 4 de outubro. Sem mais, vou passar então ao deputado do PS, Rui Paulo Figueiredo, que foi sorteado para ser o primeiro interveniente, e depois passarei à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e por fim ao deputado Bruno Dias, da CDU. Senhor deputado, se faz favor. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, para agradecer o convite ao Partido Socialista e, no meu caso, a título pessoal, é sempre um gosto estar convosco a debater estes temas. Como são certamente pessoas muito informadas sobre a atualidade e, em específico, sobre tudo o que tem a ver com os transportes e, ainda mais em específico, o metro de Lisboa, eu, até porque temos, e ainda bem, um auditório completamente cheio e indicação que há muitas perguntas, vou procurar ser o mais sintético possível na primeira intervenção para depois enriquecermos a sessão de hoje com as vossas intervenções e perguntas e toda a disponibilidade. Cumprimentar também a Rosário, cumprimentar o Bruno e a Mariana, eles são dois deputados excelentes também neste assunto e que muito têm defendido aquilo que é o serviço público de transportes, defender também tudo aquilo que tem a ver com os trabalhadores, e essa é a primeira nota que eu acho que uma futura maioria de esquerda na Assembleia da República pode ajudar e muito a inverter aquilo que é o caminho que o PSD e o CDS têm procurado traçar para os transportes em geral, mas em específico na área metropolitana de Lisboa e no caso do metro. E também a tarde de força, tenho pena que nenhum representante do PSD e do CDS queira vir debater connosco, queira vir assumir aquilo que são as suas posições. Vocês penso que sabem tudo aquilo que o PS defende e tudo aquilo que tem feito nesta matéria. Nós somos muito claros, somos completamente contra o processo em curso de subconcessão do metro e da Carris, e o compromisso que é assumido desde há muito tempo é que tudo faremos para que este processo não se conclua e tudo faremos para reverter esse processo. Se nós temos vários mecanismos em curso que já abordarei, no plano do Tribunal Constitucional, do plano dos tribunais, também em matéria daquilo que são as competências do Câmara Municipal de Lisboa, temos a posição política que também esperamos que toda esta tramitação em curso não se conclua até a entrada em funções do novo governo. E no caso desse governo ser liderado pelo Partido Socialista, o compromisso, como já disse, ainda ontem o António Costa voltou a reassumiu, é reverter aquilo que está em curso, não concluir esse processo. E depois, naturalmente, que se nesta correria que o Governo tem procurado fazer, atropelando tudo e todos, atropelando todos os procedimentos, também já chegar a uma conclusão, o nosso compromisso é procurar examinar todo o procedimento de modo a encontrar maneiras com sustentabilidade jurídica e financeira de voltar atrás. E esperamos também que neste decurso que existam diferentes decisões nos diferentes tribunais que permitam consolidar aquilo que é a nossa posição política. Nós estamos a falar de política, mas também usamos e procuramos usar todos os instrumentos jurídicos ao nosso alcance. Desde logo, ao nível de suscitar a apreciação parlamentar dos decretos-leis que estiverem em cima da mesa e que têm a ver com a matéria das subconcessões, suscitámos essa apreciação parlamentar, apresentámos propostas no sentido de retirar a exceção que o Governo introduziu para as autarquias de Lisboa e do Porto nesta matéria. Nós temos uma legislação que nós, Partido Socialista, não concordamos com a legislação em específico, mas com o sentido geral até nos revemos, ou seja, de uma passagem progressiva das competências para o nível intermunicipal e municipal,
mas depois temos subconcessiona primeiro, fazemos mais umas PPPs e depois é que passamos para as autarquias ao nível de Lisboa e do Porto. Portanto, em todo o país o Governo aprovou a legislação de dar essas competências. Com geometria variável, não vou entrar em muitos detalhes nessa intervenção inicial, depois podemos, nas perguntas e respostas, aprofundar um bocadinho mais qual é a nossa posição desse ponto de vista, mas um papel ativo dos municípios, das autarquias, da área metropolitana de Lisboa, ao nível dos transportes, do nosso ponto de vista, é positivo, é o que nós defendemos, tem impacto na mobilidade, tem impacto na qualidade de vida nas cidades, tem impacto, no nosso ponto de vista, numa eventual melhoria da procura, da utilização dos utentes dos transportes coletivos públicos e, portanto, desse ponto de vista, parece-nos positivo que aquilo que foi aprovado para o resto do país fosse aprovado para Lisboa e Porto. E o Governo faz umas exceções nessa legislação, que é subconcessiona a privados e depois, quando acabar essa subconcessão, então sim aplica a legislação para tudo o que tem a ver com as autarquias. Nós combatemos frontalmente tudo isso, apresentámos propostas, elas foram chumbadas e depois também apresentámos 2 pedidos de fiscalização da constitucionalidade sobre estas matérias. Um primeiro sobre os decretos-leis que têm a ver exatamente com estas competências e tudo que tem a ver com as subconcessões, mas depois também com o regime jurídico do Serviço Público de Transporte, também nestas matérias. Nós consideramos que há aqui uma usurpação das competências das autarquias nesta matéria e, portanto, estamos naturalmente à espera e com alguma esperança que o Tribunal Constitucional nos ajude, do ponto de vista jurídico, àquilo que é o nosso combate político essencial de não entregar a privados a subconcessão da Carris e do Metro. Do mesmo modo, o Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa atuou nos 2 pontos. Sentou-se à mesa, como do nosso ponto de vista se deve fazer a nível institucional com o Governo, sinalizou a pretensão da Câmara de fazer parte da solução, que estava disponível para assumir a gestão operacional, que estava disponível para celebrar também acordos com todas as entidades representativas dos trabalhadores da Carris e do Metro. Existiram conversas formais sobre isso e também por isso é muito positivo que todas as organizações se tenham aqui do Metro, as que foram iniciadas, tenham unido para fazermos este debate. E o Partido Socialista na Câmara continua a ter essa disponibilidade, está disponível para aportar um conjunto de mais-valias, não só de gestão que podem permitir a melhoria ao nível da mobilidade e dos utentes, mas também ao nível financeiro. Receitas de estacionamento, receitas de IMI, também ao nível do orçamento, últimas estimativas de cerca de 18 milhões, 20 milhões de euros era quanto a Câmara Municipal estava disponível para colocar nesta gestão, daí essa disponibilidade. Ao mesmo tempo, também continua a defender aquilo que são os seus direitos históricos, direitos atuais, do ponto de vista das atribuições e competências nesta matéria. Portanto, vocês também sabem que a Câmara Municipal de Lisboa colocou providências cautelares e colocou já ações principais sobre esta matéria. E, portanto, posição política. Continuamos contra, queremos parar, queremos reverter, se possível, e temos este conjunto vasto de diligências jurídicas nos tribunais, no Tribunal Constitucional, que esperamos nos permitam sustentar, do ponto de vista jurídico, aquilo que é a nossa posição política. Para terminar, também só 2 notas muito rápidas que têm a ver com esta matéria dos transportes de Lisboa, desta fusão operacional encapotada e também da matéria dos complementos de pensões, que é algo que, ao longo dos últimos anos, também tenho tido a oportunidade de ter muitas reuniões, desde a Comissão de Reformados, a sindicatos, trabalhadores, Comissão de Trabalhadores, sobre estas matérias. Nós, sendo contra todo este processo, consideramos que é absolutamente lamentável aquilo que
Rui Loureiro e a sua equipa têm estado a fazer, e como sabem também, já dissemos isto várias vezes, a CDU, o Bloco de Esquerda também, mas muito mais gente. Há até setores da direita que também se vão manifestando incomodados, porque, sendo contra a questão da fusão, ao menos que fizessem como deve ser. Aquilo que nós temos assistido é um total atropelo de tudo. É a criação de uma marca que se diz uma marca agregadora, e a coberto disso nós temos trabalhadores sem funções, trabalhadores colocados na prateleira, trabalhadores que são colocados apenas e só numa sala, depois a coisa dá demasiado nas vistas e começam a querer distribuí-los por diferentes áreas, mas a verdade é que temos trabalhadores sem funções, temos a passagem de uns trabalhadores para uns sítios para outros, temos dirigentes de umas empresas a mandarem noutras áreas, temos fusões diárias ao nível operacional. Do nosso ponto de vista, tudo isto é absolutamente ilegal, tudo isto tem que ser combatido. Também em matéria de complemento de pensões, e mesmo para terminar, depois aqui o relógio é contar, então a acabar os 10 minutos, vocês também sabem qual foi a posição do Partido Socialista. Suscitámos a fiscalização da constitucionalidade do orçamento de 2014. No orçamento de 2015 também apresentámos propostas para o Governo voltar atrás dessa matéria, e também aquilo que é o nosso compromisso é prosseguir este caminho e esta luta para que não exista este atropelo aos direitos dos reformados e pensionistas do metro, e num plano mais vasto aquilo que nós queremos é uma reposição do rendimento disponível dos trabalhadores, e queremos que os trabalhadores e de todas as suas organizações representativas sejam parceiros de uma gestão do metropolitano de Lisboa que seja pública, que tenha uma participação decisiva da Câmara Municipal de Lisboa, e que, com isso, a sustentabilidade da empresa seja cada vez melhor e ela contribua cada vez mais para a melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, e cada vez mais turistas, estudantes, residentes, reformados, toda a gente desta grande área metropolitana possa utilizar os transportes públicos numa lógica de complementaridade, de aumento da procura, de aumento das receitas, e estamos absolutamente convictos que isso é o melhor para a cidade, é o melhor para o metro, é o melhor para os trabalhadores, e não desistiremos nesta luta nos vários planos. No Governo, na Câmara Municipal, nos tribunais, esta luta vale a pena, e o compromisso do António Costa do Partido Socialista é tudo fazer para que a gestão do metro e a gestão do partido não seja entregue a privados. Muito obrigado. A todos, eu quero começar por agradecer o convite e cumprimentar as organizações e os trabalhadores que organizaram este debate e que nos deram esta oportunidade. Quero dizer que nos últimos... Eu não entrei no início da última legislatura, sou deputada há 2 anos, e há poucos setores em que eu tenho tido um conhecimento tão grande como tive no setor do metro e dos transportes urbanos em Lisboa. E há poucas organizações que eu hoje sinta, conheça tão bem, e tantas caras que eu reconheça, como neste setor e nesta empresa. Eu acho que isso é a maior prova que o Bloco de Esquerda tem estado em todos os momentos importantes da vossa luta, e tem feito um esforço para vos acompanhar em tudo aquilo que achamos que é importante, porque sentimos que não é só a defesa dos trabalhadores, é a defesa do transporte público em Portugal e na cidade de Lisboa. Eu quero fazer uma intervenção tão rápida quanto possível, com uma pequena passagem pelo passado, para chegar às nossas propostas, e não quero passar o meu tempo, e por isso convém por isto a funcionar. Para compreender o futuro dos transportes e o presente dos transportes, nós não podemos esquecer qual é o passado desta empresa e dos transportes urbanos em Lisboa. E qual é a realidade dos transportes públicos no mundo. Não há nenhum país no mundo em que os transportes públicos sejam autossustentáveis do ponto de vista financeiro. É por isso que são transportes públicos. São transportes que se consideram que são essenciais ao desenvolvimento das cidades, ao desenvolvimento das sociedades, e que por isso merecem investimento público na infraestrutura, investimento público no serviço, para chegarem todos aqueles que não têm dinheiro para pagar pelo serviço. Porque senão não eram transportes públicos, eram transportes privados, e já temos suficientes transportes privados. Em Portugal,
O que aconteceu com os transportes públicos foi que este princípio não foi respeitado. Durante décadas havia um critério de dívida para cumprir, em que os governos tinham que dizer a Bruxelas que cumpriam um limite de dívida de 60% do PIB, todos os governos PS e PSD, e então, para fugir a este limite da dívida de 60% do PIB, em vez de fazer os investimentos que eram necessários nas empresas de transportes, mandavam as empresas de transportes, como a Metro, fazer os investimentos, mas em vez de lhes darem dinheiro para fazer, mandavam as empresas endividadas junto à banca para o fazerem. Quer dizer que durante décadas e décadas, a Metro andou a pedir empréstimos à banca para fazer os investimentos que o Estado deveria pagar à Metro através de indenizações compensatórias. Indenizações compensatórias que chegavam no fim do ano, quando chegavam, e que nunca se sabia quanto é que ia ser no ano seguinte. E isto transformou a Metro, a Carris, as empresas de transporte, em bolas de neve de dívida incontrolável. Os prejuízos que Sérgio Monteiro agora aparece para dizer que são a prova que isto é uma empresa mal gerida, são a prova que os trabalhadores não fazem o seu serviço, são a prova que os transportes não são sustentáveis. Os prejuízos não vêm da operação. Não vêm de ter bilhetes muito baratos e ter serviços muito caros. Os prejuízos vêm da acumulação de décadas e décadas de dívida financeira e de swaps especulativos feitos por gestores incompetentes que não foram resolvidos a tempo. É daqui que vêm prejuízos. Nós vamos analisar os dados operacionais da métrica dos transportes de Lisboa, comparativamente com outros países, são bons dados operacionais. Há uma grande cobertura da despesa operacional, ou seja, dos gastos de operação, com receita bilhética e com receita operacional. Então é uma mentira que o problema dos transportes é um problema intrínseco de sustentabilidade. É um problema financeiro, por má gestão da tutela de governos e má gestão das administrações destas empresas. Ainda assim, os prejuízos foram usados como chantagem nos últimos 4 anos, para cortar na operação, e isso nós temos acompanhado, porque aí já entrou o percurso em que nós nos encontramos tantas vezes. Os preços aumentaram estupidamente em Lisboa, e o metro aumentou, acabaram com os passos para idosos, com os passos para crianças, o passo social aumentou. Bom, conhecemos bem o que aconteceu nos transportes. A qualidade do serviço diminuiu em termos de oferta, é verdade. Quem eu espero e quem anda de metro espera por um metro ao domingo, sabe o tempo de espera ao domingo, que é diferente do que era há 4 anos, e quem anda na Carris também sabe que é assim, os tempos de espera aumentaram. E isto levou a uma perda de clientes. Há menos utentes de transportes públicos, muito menos hoje, do que havia há 4 anos. Por outro lado, outra forma de reduzir custos operacionais foi atacar diretamente os direitos dos trabalhadores, atacar diretamente as condições de segurança, as condições de manutenção, as condições em que a operação se realiza. E nós sabemos que se não há mais acidentes, não há mais problemas, é à custa do profissionalismo destas pessoas que trabalham com muito poucas condições na maior parte das vezes. E isso, mas não impediu algumas falhas e insuficiências. Portanto, estes 4 anos de desinvestimento degradaram o serviço, e foram estes 4 anos de desinvestimento que degradaram o serviço e não as greves. E é bom que se diga isto. O ataque às greves, que tiveram como principal objetivo defender o serviço público, tem um único propósito: é virar as pessoas contra os trabalhadores do metro. E virar as pessoas contra os trabalhadores do metro tem um propósito, que é facilitar a privatização do metro. Que é pôr a população a favor do argumento da privatização, porque vejam lá, uma vez privatizado, já não temos os trabalhadores a fazer greve, vai haver um ambiente de paz social na empresa. E é isto que tem sido dito, e é este o esquema que está montado. É lógico que a privatização da empresa não é uma privatização, ou dizem eles, é uma concessão. E vale a pena também perceber o que é uma concessão e não é uma privatização. É uma privatização da operação, que é aquilo que dá lucro. Não é uma privatização total, porque nenhuma empresa privada quer ficar com a dívida do metro. Porque a dívida vai ficar para os contribuintes. O que é privatizado é a parte que dá lucro, que é a parte da concessão, que é a parte que interessa a qualquer privado. Nenhum privado quer ficar com prejuízos, não só a Santa Casa da Misericórdia, nem a Madre Teresa de Calcutá. E, portanto, para nós é muito claro este processo, e é muito claro que a concessão não serve. A concessão vai ser feita numa base de degradação de serviços, eles vão sempre piorar e nunca vão voltar àquilo que eram no passado. E depois tem um outro problema, que é, para um privado querer meter o dedo nisto, isto tem que dar lucro. E se esta empresa dá lucro para um privado, quer dizer que esse lucro podia ser utilizado ou para reinvestir na própria empresa, ou para baixar o preço dos bilhetes, ou para aumentar a qualidade. Porque se a empresa dá lucro, e se esse lucro é apropriado pelo privado, quer dizer que ele podia estar a ser apropriado pela própria empresa para investir em si mesma. Não faz nenhum sentido ter um privado a gerir uma empresa
de transportes públicos, e essa é a maior certeza que temos e tem sido a nossa maior batalha no Parlamento, é combater esta concessão e esta privatização que é contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos do transporte público. Isto quer dizer que eu estou a falar tem 4 minutos. 3 notas sobre outros temas. Um outro tema que me parece importante, e uma vez tenho certeza que esta concessão vai contra os interesses de todos nós, é a falta de transparência que este Governo fez. Esta criação de Transportes de Lisboa, já que foi dito, é uma empresa que não tem realidade nem existência jurídica. Uma empresa que é feita à margem do conhecimento dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores, dos sindicatos, da população, dos deputados, da Assembleia da República. O que é que se passa aqui? Como é que se faz? E que é muito sério, para o futuro, é o exemplo do ataque aos direitos dos trabalhadores que a Metro tem sido realidade. Se isso é verdade em todo o país, eu acho que todos esses ataques estão bem concentrados nos trabalhadores do Metro e no ataque aos direitos dos trabalhadores do Metro. Aquilo que foi feito com os complementos de reforma é má fé. Há um acordo com trabalhadores e há um governo que acha que tem o direito de chegar ao poder e de quebrar um acordo legítimo que foi feito com trabalhadores. O mesmo governo que nos vem dizer que nós temos que pagar a dívida porque há um acordo com credores, não pensou 2 segundos em quebrar um acordo com trabalhadores. As pessoas não quiseram ir para a reforma. Foram para a reforma porque foram empurradas pela empresa e tinham um complemento de reforma que estava no seu contrato de trabalho e que foi acordado com a empresa. E nenhum governo tem direito de vir quebrar esse contrato. Nenhum. Esse é o maior exemplo de má-fé. É de facto um roubo que foi feito ao salário. Foram feitos roubos, cortes nos salários, tal como é inadmissível que agora haja trabalhadores encostados, trabalhadores parados, trabalhadores dispensados, com ruídos dentro da empresa que é preciso dispensar trabalhadores, mas ninguém diz quem são, porque o que se quer mesmo é o clima de medo. O que se quer mesmo é o clima que toda a gente sinta que quem falar mais alto ou quem discordar será o primeiro a ser posto na prateleira, será o primeiro a ir para fora da gaveta, para fora da empresa. E por isso, acho que o clima de terror que foi imposto a esta empresa e a estes trabalhadores é bem exemplificativo do tipo de governo que nós temos e daquilo que é necessário combater no futuro. O que é que o Bloco de Esquerda propõe e o que é que temos feito? Eu penso que é muito claro o que é que temos feito. Não houve um ano, não houve uma sessão legislativa em que não tivéssemos apresentado projetos na Assembleia da República para o financiamento das empresas de transporte, para a reposição dos complementos de reforma, contra o corte dos salários, pelo investimento público neste sistema, contra a concessão, contra o regime jurídico dos transportes em Lisboa. Eu acho que isso é muito claro e não vale a pena estar aqui a ver quem é que tem a bandeira maior. Acho que estamos aqui mais ou menos no mesmo plano nesse respeito. Quanto à proposta para o futuro do Bloco de Esquerda, nós temos uma proposta um pouco diferente de alguns outros partidos. Nós achamos que os municípios, autarquias e áreas metropolitanas têm de ter uma palavra sobre a forma como são organizados os transportes nas cidades. Por um motivo, porque conhecem as cidades melhor que ninguém. E, portanto, podem e devem ter, sendo os transportes do Estado e sendo financiados pelo Estado e sendo as decisões estruturais têm que ser feitas pelo Estado, faz sentido que os municípios possam ter uma palavra sobre como é que se organizam, quais são as redes de autocarros, as redes de metro e como é que elas funcionam. Achamos também que tem que haver uma diversificação das fontes de financiamento dos transportes públicos. Achamos que não há nenhuma forma dos transportes públicos e da metro ser sustentável sem uma reestruturação da dívida. Ela tem que acontecer mais tarde ou mais cedo. Achamos que têm que ser repostos os passos sociais. Achamos que têm que ser repostos todos os direitos dos trabalhadores. Achamos que os transportes públicos têm, de facto, que ser transportes públicos e não transportes coletivos entre privados. Eu acho que a nossa proposta é muito simples. Estivemos no ativo, reformados, as pessoas que estão interessadas no futuro desta empresa, no futuro do serviço público. Nós tivemos, já muita coisa foi dita, da parte dos candidatos da CDU, portanto, Partido Comunista Português, Partido Ecologista aos Verdes, os parlamentares que na Assembleia da República temos procurado dar voz à luta dos trabalhadores, dos reformados, dos utentes dos transportes públicos do Metropolitano de Lisboa em particular. Tivemos nesta legislatura um assalto sem precedentes ao interesse nacional e ao interesse público, ao setor empresarial do Estado, aos salários e aos direitos dos trabalhadores.
às reformas e pensões dos reformados desta empresa em particular e não só, e um assalto ao serviço público, à mobilidade como um direito das pessoas e como um fator estratégico de desenvolvimento e à carteira das pessoas, com o que foi praticado no aumento dos preços dos transportes e com o afastamento das pessoas e a transformação da mobilidade num luxo acessível apenas a alguns. E não é por acaso que, pela primeira vez na história, há mais bilhetes individuais vendidos do que passos, em termos de transporte, o que isto significa até para a própria sustentabilidade das empresas, de que eles tanto gostam de falar. E não é por acaso que nesta mesa está quem está e falta quem falta. É porque há quem tenha medo de enfrentar as pessoas e há quem tenha medo de enfrentar os trabalhadores, porque a má consciência assim o impede, não podem falar quando o que têm para dizer contra eles serve. Mas há uma primeira nota que eu sobre isso gostava de deixar. É de que o Governo não foi mais longe porque não conseguiu. Porque nós tivemos uma legislatura em que tudo aquilo que foi esta política de destruição e de desmantelamento do serviço público e dos direitos e do nosso futuro e do nosso presente não conseguiu levar a cabo o que tinha planeado. Porque tinha planeado muito mais. E quando nos lembramos dos debates e dos combates que tivemos na Assembleia da República e fora da Assembleia da República, lembramos que não foi feito aquilo que estava nos planos do Governo, em toda a linha, não foram até ao fim daquilo que pretendiam, porque tiveram pela frente a denúncia e o combate na Assembleia e fora da Assembleia da República, e principalmente, e isto eu queria destacar com um sublinhado muito grande, pela importância insubstituível que teve e tem a luta organizada dos trabalhadores no ativo e reformados do metropolitano, um exemplo nacional incansável de dignidade, de determinação e de coragem, enfrentando os ataques, enfrentando a atitude inqualificável que as administrações e o governo tiveram. E por isso não foram mais longe. Porque se nós nos lembrarmos do que ficou escrito e aprovado oficialmente no famoso Plano Estratégico de Transportes, no famoso e inacreditável projeto para o encerramento da rede do metropolitano às 21 horas na periferia e às 23 horas em toda a rede, que nós denunciamos na Assembleia, parece até que o Ministro ou não sabia ou fez que não sabia quando nós o confrontámos, o Ministro Álvaro Santos Pereira, quando nós o confrontámos com esse projeto que estava a ser levado para cima da mesa. Os contratos swap absolutamente ruinosos que nós denunciámos na Assembleia da República e que durante meses o Governo tentou evitar que fossem esclarecidos e respondidos, até que aquilo desembocou até numa comissão de inquérito que, apesar de branquear uma parte fundamental das questões da gestão ruinosa que foi feita, permitiu travar e impor uma inversão de algumas das opções que estavam a ser levadas a cabo. E se não temos já o facto consumado da entrega do metropolitano de Lisboa aos interesses privados, à luta dos trabalhadores do governo. Devíamos estar hoje a discutir a situação em que estaríamos no quadro de uma empresa privada. Porque era esse o plano do governo, era já termos isto resolvido, entre aspas, há muito tempo. Ora, isto foi o combate que fomos travando ao longo destes anos. Não só agora, mas principalmente agora, nestes 4 anos. E a luta dos trabalhadores foi aqui um fator histórico. Foi aqui um fator histórico de alteração da correlação de forças também do que se previa na Assembleia da República, porque eles não levaram aquilo por dentro, apesar de terem a maioria absoluta. De tal forma eram fortes e tinham a faca e o queijo na mão que agora nem aparecem. Não conseguiram levar por dentro tudo aquilo que queriam. Agora, quando há pré-aviso de greve, com participação da própria exploração, compara, salvo erro, 3 cêntimos por passageiro quilómetro transportado, com mais de 23 no método do Tejo. Isto são opções políticas. E é contra essas opções políticas que nós temos vindo a lutar. Seja neste governo e neste mandato em particular, seja nos governos anteriores. E isto impõe, de facto, uma mudança de políticas e uma mudança de opções, de interesses que estão a ser defendidos e apoiados pelo poder político. E daí vem, ao fim e ao cabo, a questão central. É com que gente e com que forças é que o país vai contar no próximo mandato. Porque nós falamos
do roubo que foi feito aos salários dos trabalhadores e os complementos de reforma de uma maneira infame, que temos vindo a denunciar ao longo dos anos, e que na Assembleia da República e nas jornadas de luta, nas manhãs, nas tardes e nas noites, em que os trabalhadores do metropolitano se insurgiram e se organizaram para lutar, nós lá estivemos dar força a essa luta e a dar voz a essa luta na Assembleia. Agora trata-se de tomar medidas. Trata-se de tomar medidas. Trata-se de acabar de uma vez por todas, de repor o complemento de reforma aos trabalhadores, pelas razões que já estamos fartos de discutir e que estamos todos de acordo na sua justiça e na sua verdade. Trata-se de repor os salários e acabar com os cortes que têm vindo a ser levados a cabo, e designadamente também por via da sobretaxa e do aumento dos impostos. Trata-se de repor direitos que às vezes não são falados e que não foram assim tão consensuais neste quadro que estamos aqui a falar. O direito ao transporte. O direito ao transporte foi proposto na Assembleia pelo PCP que fosse devolvido aos trabalhadores e que contou com a abstenção do PS e o voto contra do PSD-CDS, e por isso não foi deposto, e temos a situação que temos, mas também a questão dos preços dos refeitórios. Tudo isto conta. Os preços praticados nos refeitórios, por lei do Orçamento de Estado, fizeram com que os refeitórios ficassem vazios. Tudo isto conta. E quando nós falamos dos compromissos que assumimos e que têm que ser levados a cabo e podem aprofundar e desenvolver nos documentos que temos, penso que estão disponíveis aí também para essa leitura, falamos de anular imediatamente o processo de concessão do metropolitano e da Carris, anular imediatamente este processo de reestruturação nas empresas desta autoproclamada Transportes de Lisboa, organização clandestina que ninguém vê em lei nenhuma, reconstruir uma autoridade metropolitana de transportes desgovernamentalizada, e no nosso entendimento é aí que os municípios têm uma palavra a dizer. Porque o metropolitano de Lisboa é de Lisboa essencialmente, mas não é só de Lisboa. E não interessa só a Lisboa. Interessa a esta região metropolitana. E os municípios desta região metropolitana que têm uma palavra a dizer, não têm que ser, hoje em dia, quem paga a fatura das opções que foram assumidas ao longo dos anos pelos governos e administrações. Na Autoridade Metropolitana de Transportes, com o papel ativo dos municípios e com a sua intervenção efetiva, essa gestão deve ser considerada e deve ser desgovernamentalizada. E de uma vez por todas anular todas as swaps e sanear as contas do metropolitano, renegociar a dívida da empresa, renegociar a dívida do país. E nesse aspecto não há ainda, pelos vistos, consenso em todas as forças que estão na mesa. Reconstruir um quadro pessoal e de oferta correspondente às necessidades do transporte público. Vai ser preciso, em larga medida, reconstituir e reconstruir serviço público no metropolitano de Lisboa. Investir na oferta e na sua capacidade. Contratar pessoal que vai fazer falta para repor a capacidade de resposta da empresa. Descongelar os salários de autoridades e progressões na carreira. Nós não estamos de acordo com a ideia de cortar apenas 40% do atual corte em 2016 como o PS fez, ou 60% como o PSD defende, e acabar com as restrições à contratação coletiva, acabando imediatamente também com o roubo dos complementos de reforma e devolvendo o direito ao transporte dos trabalhadores que a lei, de uma forma injusta, veio colocar. Nós ficamos por aqui para já nesta primeira ronda. Queria deixar este compromisso, não apenas de valorização da luta que foi travada e que teve voz na Assembleia e que foi decisiva nestes anos de resistência e de combate, mas também assumir aqui o compromisso com outra força, com gente séria para poder tomar medidas rapidamente para resolver os problemas que estão a ser sentidos pelos trabalhadores, do ativo e reformados e pelos utentes do metropolitano de Lisboa. Muito obrigado. Questões colocadas que têm pontos comuns de aspectos que foram abordados, nomeadamente esta questão do pessoal e do pessoal a mais. Nós há anos que andamos a dizer que nas empresas de transporte há pessoal a menos. E temos denunciado isso na Assembleia e os trabalhadores e os utentes sentem no dia-a-dia e percebem que há pessoal a menos. Já a Cláudia Figueiredo falou agora aqui na questão dos maquinistas, falou na questão do pessoal operacional nas estações. Há pouco eu estava a dizer que quando há uma falha no serviço não se diz nada a ninguém, não é para as greves que é o contrário, e
mas quando há uma falha no serviço, ficam os trabalhadores da empresa com os utentes pela frente a dar explicações que não podem dar, e temos o conhecimento disso e a consciência disso, mas também, como eu dizia há pouco, isto é quando não há estações desguarnecidas, em que não está lá o senhor da empresa de segurança e mais ninguém. E enquanto está. Portanto, temos situações de ruptura de serviço hoje, antes do aumento da rede, que está previsto. Aliás, está previsto há anos e que ficou metido na gaveta, como nós dissemos, na altura. Então, onde é que está? A obra está praticamente concluída e não avança para abrir, estão à espera das eleições. E assim foi. O caso da Plana foi essa situação. Agora, a lei diz que é proibido ter pessoal. Basicamente o que está em vigor. Não é só de agora. Já vem de trás. Nós temos dito que estas medidas de régua e esquadro absolutamente contraproducentes têm que ser revogadas de uma vez por todas. Ou seja, esta coisa brilhante e inteligentíssima de termos um país onde há técnicos qualificados que vão para o estrangeiro porque não têm trabalho cá e empresas que não funcionam porque não têm técnicos qualificados, porque fazem falta e precisam de entrar e não podem. E é isto que nós temos que resolver. Portanto, desse ponto de vista, não apenas ao nível da gestão em concreto e de forma específica, mas na aprovação e alteração das leis, não é? A montante de tudo isto vai ter que ser resolvido. E nós estamos prontos para isso e temos medidas preparadas e, aliás, já temos vindo a propor na Assembleia, só não foram aprovadas. Por isso, mais força a gente tem, mais pressa, estas medidas são alteradas. Em relação às greves das empresas concessionadas, o Vice-Primeiro-Ministro, mais uma vez, mentiu. E eu, que sou eleito por Setúbal, tenho acompanhado a evolução da situação no Método do Tejo e quero aqui dizer que, no meio das diferenças profundas da situação e da repressão que é exercida também lá sobre os trabalhadores no quadro da empresa privada, os trabalhadores têm feito jornadas de luta e greves muito significativas que o Vice-Primeiro-Ministro não quis saber, ou sabe, e mentiu de propósito. Mas queremos chamar a atenção para essa lógica que tem vindo a ser seguida de entregar aos privados para criar as condições para uma repressão ainda mais grave e ainda mais gritante. E é isso que nós procuramos chamar a atenção das pessoas para a necessidade de dar mais força na Assembleia da República a quem tem garantias de lutar contra essas políticas e invertê-las e cancelá-las e revertê-las mesmo se confrontados com factos consumados, porque nós não podemos desistir e baixar os braços a partir do momento em que o papel fica assinado. Aliás, tal como defendemos a renegociação da dívida, porque a dívida do país hoje é impagável, a prazo, é insustentável, e temos de facto que colocar um processo em cima da mesa, também em relação às entregas a privado destas empresas e destes serviços, aquilo que o Estado fizer para reverter e cancelar estas operações, mesmo que tenham custos, será muito mais caro deixar andar e entregar aos privados e entregar as PPPs como têm sido feitas, passá-las também para esta empresa. A mesma coisa na operação de leaseback da frota. O material circulante da empresa, daquilo que está hoje a acontecer, vai ter que ser travado, vai ter que ser invertido. E isso também influencia a questão do pessoal a mais ou a menos. Como é que a empresa depende de quem quer vender novo para manter uma frota que tem, em alguns casos, já em algumas linhas, com algumas dezenas de anos? É isto que está a acontecer, é isto que tem que ser travado. Uma pergunta muito objetiva merece uma resposta muito objetiva também. Estamos disponíveis para participar e trabalhar num orçamento retificativo já para este ano, de forma a repor desde já o complemento de reforma? A resposta é sim. E assim tínhamos forças para impor medidas na Assembleia ao nível dos complementos de reforma, pelas razões que já temos vindo a falar ao longo do tempo, e ao nível dos salários dos trabalhadores e dos seus direitos e da contratação coletiva, como a Anabela Caranheira colocava há pouco, e do reforço da oferta, e tudo isto implica, de facto, a montante de medidas de orientação política e económica inversas daquelas que temos tido, que assim haja forças e haja gente para levar isto por diante. Muito obrigado. Objetivo sintético e direto.
Antes de responder diretamente às perguntas, há um ponto que o Bruno Dias focou numa das suas intervenções, que eu tomei nota, que tinha a ver com o subfinanciamento passado. E em nome do Partido Socialista, eu acho que é demais elementar honestidade e frontalidade, reconhecer que sim, o Bruno tem razão, os governos do Partido Socialista também tiveram, nesse ponto de vista, um comportamento, do meu ponto de vista, que foi negativo, que foi um erro, que devemos aprender com esses erros, acho que aprendemos e que não se repetirá com o futuro governo do Partido Socialista, e acho que é importante transmitir-vos isso. A Cláudia e o Rodolfo, mas também os outros intervenientes aqui no debate, colocaram algumas questões específicas tendo a ver com os marxistas, com os maquinistas, com o pessoal operacional, com o cumprimento de acordos de empresa. Eu acho que é muito simples aquilo que nós pensamos sobre esta matéria, é simples de enunciar, claro, depois a prática por vezes torna mais complicado. Mas aquilo que o Partido Socialista entende, como eu transmiti na minha intervenção inicial, é que nós precisamos de recursos qualificados, precisamos de recursos necessários e suficientes para a operação do metro, e o diálogo social com todas as estruturas representativas dos trabalhadores é absolutamente essencial. Só todos a remarmos para o mesmo lado é que faremos com que o metro continue a ser a empresa que é e possa continuar na esfera pública e possa contribuir para uma melhoria da mobilidade na região e possa também contribuir para um aumento da procura. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista foi fazendo, de dialogar sobre todas estas matérias, sobre todos os problemas, mas também dialogar ao nível da Câmara de Lisboa. António Costa teve vários encontros com estruturas representativas dos trabalhadores. Na procura de soluções e de os envolver na gestão é aquilo que nós temos que fazer e, naturalmente, é aquilo que nos comprometemos em todas estas matérias, nomeadamente em tudo o que tem a ver com os acordos de empresa e com os atropelos que têm sido alvo os trabalhadores e os reformados do metro. Ao nível do contrato, aquilo que, e da subconcessão, aquilo que nós esperamos é que não se venha a concretizar. E, portanto, correndo normalmente com todos os prazos, um futuro governo tomará posse sem este processo estar concluído. E desse ponto de vista, o objetivo é claro, é não o concluir. Se porventura vier a ser concluído, nós também temos o compromisso e o desejo político de examinar ao detalhe todo o procedimento, de também termos as variedíssimas ações que eu identifiquei, quer no Tribunal Constitucional, quer nos tribunais por parte da Câmara de Lisboa, e estamos convencidos que, juntando a argumentação jurídica à argumentação política e, naturalmente, avaliando os impactos financeiros que isso possa ter, porque queremos ter as contas bem feitas e as contas certas, nós estamos absolutamente convencidos que podemos reverter todo este processo. E a reversão deste processo é essencial para aquilo que a Anabela e o Silva Marques referiam, em termos dos trabalhadores, em termos do metro de Lisboa versus a marca e Transportes de Lisboa, mas acima de tudo aquilo que tem a ver com os utentes e serviço público. Nós achamos que o metropolitano é essencial e nós achamos que tem que ter uma melhor e maior complementaridade com a Carris. Nós achamos também que a rede da Carris precisa de ser profundamente alterada e reestruturada, e esse é um dos pontos que nós temos contra o imobilismo que existe neste procedimento na atual rede. Achamos que essa complementaridade pode ser melhorada, achamos que uma reestruturação da rede da Carris pode permitir redes estruturantes, redes expresso e, ao mesmo tempo, também uma melhoria da mobilidade em várias zonas e vários bairros da cidade de Lisboa, com uma reposição de tudo o que tem a ver com os espaços, com preços especiais para determinadas camadas e para determinadas zonas, e tudo isso uma profunda alteração do paradigma da mobilidade da Carris e da sua complementaridade com o metro,
nós estamos absolutamente convencidos que vamos melhorar a mobilidade, que vamos recuperar muitos passageiros para o serviço e vamos ter mais receitas. E, portanto, essa é uma mudança total de paradigma que nós defendemos. E por isso é que nós somos contra a subconção a privados, por isso é que nós defendemos que temos que ter essa descentralização para as autarquias e por isso é que, ao nível de Lisboa, nós queremos assumir as nossas responsabilidades e estamos dispostos, no caso da Câmara, a pagar. Ou seja, o PS, enquanto governo, assume o compromisso de descentralizar, o PS, na Câmara Municipal de Lisboa, quer entrar com o dinheiro. Não queremos ficar apenas e só a falar e a fazer proclamações. Nós queremos ser parte da solução. Tudo o que é receitas de estacionamento nós queremos aportar, tudo o que é receitas da publicidade chata nós queremos aportar ao Serviço Público de Transportes e há outro tipo de receitas. E, portanto, desse ponto de vista, isso é absolutamente essencial. Em matéria dos trabalhadores, também penso que já fui muito claro, e a matéria de Metro de Lisboa, com a marca Transportes de Lisboa, eu confesso-vos, quanto à marca e quanto ao site agregador, até nem tenho nada contra, mas teríamos que ver isso em detalhe. Agora, tudo o que tem a ver com a fusão e com estes procedimentos é tudo completamente ilegal e tem que voltar tudo à estaca zero. E digo-vos mais, até acho que as pessoas que estão a tomar estas atitudes deviam ser responsabilizadas sobre todos os pontos de vista, e vocês percebem o que é que eu estou a dizer, pelas ações ilegais que estão a tomar. Penso que eu fugi à pergunta, que é do orçamento retificativo. Também uma resposta muito direta. Não, neste momento não posso comprometer com a apresentação de nenhum orçamento retificativo. Quero deixar-vos isso claro. O António Costa tem sido muito específico sobre as contas que temos feito e o assumir de compromissos quantificados apenas e só quando tivermos acesso a todas as contas. Eu estou convencido que vai ser preciso um orçamento retificativo, mas se os portugueses confiarem no PS, depois teremos tempo de olhar para essa matéria, mas quer ser claro, não posso assumir esse compromisso. Eu parece-me compromisso com o sistema de transportes e o Silvio Matos acho que disse bem, não é, e acho que tudo disseram de forma consistente, não é voltar a 2011, porque em 2011 já havia muitos problemas na forma como as empresas de transporte eram geridas. Em 2011 já havia sucessivos códigos de trabalho que atacavam os direitos dos trabalhadores. Em 2011 já havia desinvestimento. Em 2011 nós já nos queixávamos dos preços dos serviços. Portanto, não podemos, só porque este governo arrasou com as empresas, de repente transformar 2011 como uma panaceia dos transportes públicos em Portugal, porque não era. É preciso uma mudança profunda na forma como os transportes se organizam e isso passa, desde logo pelas coisas mais básicas, pela forma como as administrações são nomeadas com cargos de recompensa política dos partidos que compram o governo e não por capacidade das pessoas que gerem as empresas de transporte. E nós sabemos as consequências que isso tem tido para as empresas de transporte. A nomeação das administrações e a forma como elas são nomeadas. Sabemos que os trabalhadores têm que ter muito mais peso na administração destas empresas do que têm neste momento. Transportes coletivos, transportes públicos, a coletivização, a socialização do transporte deve implicar um grande peso dos trabalhadores na gestão, porque os trabalhadores melhor que ninguém conhecem a gestão do transporte. E implica também, sim, e nós defendemos, uma reestruturação das linhas, uma melhor integração da metro com a Carris, uma diversificação das fontes de financiamento para poder vir financiamento, seja do estacionamento, já se falou em taxas sobre combustível, há um conjunto de financiamentos que podem ser agregados para financiar os transportes, implica respeitar acordos de empresa, implica pagar complementos de reforma já com orçamento retificativo, implica ter preços mais baixos para utentes, eu diria mais, implica ter preços tendencialmente gratuitos, porque os transportes são públicos, tendencialmente gratuitos, embora isso seja impossível neste momento. Implica acabar com a empresa de transportes de Lisboa, que não faz nenhum sentido neste momento. Implica reverter todos os processos que foram criados em nome do interesse público, sem medo de dizer. Vamos para o tribunal, mas para onde for necessário. Os processos são para reverter, em nome de termos alguma capacidade de gestão, porque senão estamos presos às decisões de Sérgio Monteiro para o resto das nossas vidas.
E marque-se um dia por salvaguarda, ficar preso às decisões do Sérgio Monteiro para o resto da minha vida. E, portanto, temos que ter capacidade para reverter estes processos, para contratar o pessoal necessário, tanto nos maquinistas como no resto das operações. A ideia de que há pessoal a mais é uma ideia criada para promover o conflito entre os trabalhadores, para pôr as pessoas contra as empresas de transporte. Agora, o que me parece é que nós, sem resolver o problema essencial do país, vamos sempre estar aqui a fazer promessas sem ter como as cumprir. Porque como é que um partido que diz que vai cumprir a meta do déficit de 0%, vai pagar 8 mil milhões de euros em dívida pública anualmente, pode comprometer-se a devolver complementos de pensões, a investir no serviço de transportes, em devolver direitos de trabalhadores e salários? Porque isto é que nós estamos sempre a discutir, e o PS e o PSD tendem a discutir como é que reorganizam a austeridade dentro da classe trabalhadora e, portanto, se vão tirar mais ao pensionista, ou mais ao trabalhador, ou mais aqui ou mais ali, sem nunca pôr em causa que o problema essencial é a distribuição do rendimento entre o capital e o trabalho. E esta é a questão. É que me parece que nós, se nunca formos buscar recursos onde eles existem, que é a dívida pública que estamos a pagar, que é todos os investimentos financeiros que não pagam impostos, as grandes empresas que pagam pouquíssimos impostos, se nós não temos a coragem de ir buscar dinheiro onde ele existe, não vamos nunca ter os recursos necessários para investir onde precisamos de investir os recursos, quer nos serviços públicos, transporte, entre outras coisas. Eu acho que temos que ter a coragem de fazer estas escolhas muito claras, porque senão podemos nos comprometer, mas quando chegar a hora, o que vamos ouvir dizer é pá, a meta do déficit não deixa que a gente invista mais em transportes públicos. Porque isso que nós ouvimos nos últimos 40 anos. 40 anos. Portanto, parece-me que temos de fazer as promessas, temos que reorganizar o sistema de transportes. Muitas das coisas não custam dinheiro, porque não custa dinheiro ter gente competente à frente das empresas e rejeitar a política dos bois e da recompensa política. Isso não custa dinheiro nenhum. É preciso vontade e coragem. Mas custa dinheiro ter uma política de investimento profundo no sistema de transportes. E temos de ter a coragem de dizer como é que a fazemos. Em relação às greves, eu quero dizer uma coisa. O facto das greves serem menos prováveis no sistema privado não é porque o sistema privado já é melhor, é porque o sistema privado normalmente precariza tanto as relações de trabalho e tem um clima tal de chantagem e terrorismo que ninguém se atreve a fazer greve, não porque trabalha melhor, mas porque tem medo. E mesmo, exatamente, mesmo dentro do terrorismo, há quem se atreva a fazer greve. E o governo tem medo destas. O ónus da culpa sobre os trabalhadores contra os contribuintes. E é esta a lógica que nós temos de rejeitar. E isto prova que isto ataque às greves é um ataque político. Não é mais nada. Um ataque político. E pronto, acho que penso que são estas perguntas. Sobre a intervenção dos municípios e das áreas metropolitanas e autoridades metropolitanas nos transportes. Há vantagens e há desvantagens e há em cada nível de intervenção das autarquias e das áreas metropolitanas na gestão de transportes. O Bloco tem defendido que os transportes devem ser uma PPP, uma parceria pública-pública, à semelhança de outras experiências que temos na sociedade portuguesa, de boas coordenações entre Estado, Governo e autarquias. Isto para dizer que quais são as vantagens de ter uma empresa de transportes dentro da lógica do Estado? E nós temos que elas devem manter na lógica do Estado. Achando que o Estado tem responsabilidades para com os transportes públicos e não pode ser desresponsabilizado dessas mesmas responsabilidades. Tem de ter um papel no financiamento e, sobretudo, achamos que não podemos deixar autarquias reféns de decisões de governos para gerir transportes públicos. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que não podemos chegar ao ponto de passar todas as responsabilidades de gestão para uma autarquia e depois ter um governo que está sempre a legislar contra essa autarquia que é responsável pela gestão de todos os transportes públicos, para depois a autarquia ter a população à perna sobre decisões que não pode tomar porque é o governo que não deixa que elas tomem. E, portanto, no limite, parece-me que o governo é responsável, porque é o governo e é o Estado que recolhe os impostos e é o Estado que é responsável pela capacidade de financiamento e investimento dos transportes públicos, que os transportes não podem, por isso, simplesmente ser municipalizados e têm que ter o papel do Estado. Até porque eu acho que o Estado e o Governo devem estar munido dos técnicos e da capacidade operacional e técnica para gerir transportes no país todo. Um dos problemas da ocupação do interesse público pelos interesses privados
é que ao longo dos anos o Estado foi perdendo a sua capacidade técnica e ficando refém de subcontratações, consultorias, privatizações, empresas de fora, quando já teve no passado gabinetes responsáveis pela planificação dos transportes no país. E por ter essa capacidade técnica de planificação, nós temos que voltar um bocadinho. Isto não quer dizer que as autarquias não tenham papel na gestão de transportes. E eu concordo com o Bruno quando diz isto, não é um nível puramente autárquico, tem que ser um nível interligado, porque, por exemplo, em Lisboa, são vários os concelhos que são servidos pelos transportes, inclusive na margem sul, não é só na margem norte. E isto tem que estar integrado. E é preciso que esta capacidade de gestão aconteça e exista ao nível autárquico e metropolitano e também por razões. Para já, porque estes níveis políticos conhecem muito melhor a realidade local, mas também por razões de escrutínio democrático. Porque, da mesma forma que eu não quero um governo a tomar decisões que depois são os presidentes de Câmara que ficam com as responsabilidades, eu não quero que o presidente de Câmara lave as mãos sobre todas as decisões que têm a ver com transportes, podendo sempre remeter para o governo central essas decisões. Para bem do escrutínio democrático, é bom que as autarquias tenham capacidade de gestão dos transportes, porque isso é o poder político mais próximo das pessoas e é a maior capacidade que nós temos de influenciar diretamente a gestão política é ao nível autárquico. Portanto, sim, é preciso haver uma interligação destes dois níveis e acho que a temos que encontrar, ela é necessária. Em relação ao acordo de empresa e aos direitos dos trabalhadores, o Bloco de Esquerda tem uma posição que é muito clara, que é: há quem veja os direitos dos trabalhadores como um entrave à recuperação económica do país. E, portanto, nós queremos muito, mas recuperar acordos de empresa, recuperar a contratação coletiva, não é bom para a recuperação económica do país. Essa não é a nossa visão. Nós achamos que mais direitos aos trabalhadores, mais respeito pela dignidade dos trabalhadores, é bom para a recuperação do país, porque dignifica o trabalho e valoriza o trabalho. Portanto, quando nós passamos por este paradigma de que mais direitos, melhores salários, mais condições são uma melhor condição para a recuperação económica e social do país, então acho que estamos conversados sobre esta matéria. Não há direitos dos trabalhadores que não sejam bons. Todos são bons porque todos dignificam o trabalho. Porque nós temos uma outra lógica. Só quem acha que baixando o salário e pondo as pessoas a trabalhar mais horas com menos direitos vem alguma vantagem daí para o país, quem discute nesse campeonato, então aí vamos negociar se é a contratação coletiva, se respeita este direito, se respeita o outro. Quem acha que mais direitos são bons para o país, então sim, claro que sim, respeito total pelos acordos de empresa, respeito total pelos direitos dos trabalhadores. E isto diz respeito também ao transporte gratuito, que é uma realidade que há na Metro, mas também há na CP, trabalhadores da CP, em todas as empresas de transporte, os serviços da CP têm reformados, que é uma medida mesquinha, porque não vale nada nos orçamentos dessas empresas, é uma medida mesquinha, apenas para atingir a dignidade destes trabalhadores e destes reformados. E tem um objetivo muito concreto, que é desvincular os trabalhadores das suas empresas. Porque esta ideia de um trabalhador que pertence à casa é perigosíssima quando se quer atacar a casa. Porque um trabalhador que pertence à casa vai sempre defender a casa. E a gente via isto na Metro, como via antigamente na PT, como via antigamente na EDP. E depois começou-se a precarizar, e começou-se a mandar os trabalhadores para fora, começou-se a quebrar o vínculo dos trabalhadores, menos na EDP. Começou a quebrar o vínculo dos trabalhadores com as empresas, e depois é muito mais fácil destruir as empresas porque não há os trabalhadores da casa que querem defender. E nós vemos hoje como esse vínculo é importante, e por isso é que os reformados aqui estão, como estão os trabalhadores em defesa do serviço público. E é por isso que esta medida mesquinha é uma medida imposta por este governo, vale pouco, mas vale muito para a dignidade de quem trabalhou numa empresa e agora passa pela humilhação de ter que pagar o bilhete. Não é o preço, é a humilhação de ter que pagar o bilhete. Uma empresa que trabalhou a vida toda, acho que é esse o objetivo. A ACT não tem meios e precisa de ter. Nós todos os dias vemos violações de direitos de trabalhadores inacreditáveis. Pessoas que ficam paradas em salas sem ter nada do que fazer e depois sempre que há uma inspeção ou há uma visita, eu já assisti isto, não na Metro, mas na Carris, sempre que há uma visita, manda-se os trabalhadores mais cedo para casa, que é para ninguém ver aquelas pessoas que estão paradas em salas fechadas sem nada para fazer. Isto é só um pequeno exemplo. Não pode ser permitido, é preciso ter mais inspeções. Mas quando é o próprio Estado que faz isto, quando é o próprio Governo que faz isto, só há uma forma de resolver. É mudar, de facto, o Governo e quem gera estas empresas, porque se um Governo faz isto, é lógico que esse Governo também não vai reforçar os meios de fiscalização das empresas. E por isso é preciso, de facto, mudança de política. Eu não vou entrar em discussões sobre renegociação ou não pagar a dívida. Os
custos de renegociar ou não pagar a dívida são exatamente os mesmos. Provavelmente não tem muita lógica, porque não pagar a dívida tem os mesmos custos em termos de processos judiciais, dificuldades jurídicas, retaliação. Não há nenhum custo que tenha a reestruturar que não pagar não tenha. Não me parece que seja esse o problema central aqui nesta discussão. Nós defendemos, o PCP, dentro da CDU, é a renegociação da dívida nos prazos, nos juros e nos montantes. E diferenciando aquilo que é diferente, quem comprou certificados da Flor não fica a ver. Já agora, este tipo de coisa assim, não é tudo igual, isto não é tudo para nada, e é preciso falar com rigor e com seriedade. A mesma coisa não é para a Morgan Stanley e para a Goldman Sachs, isso aí não vamos ter meiguices. Vantagens das câmaras municipais. Muito recente colocou aqui a questão sobre as autarquias e o seu papel. Eu já disse aquilo há pouco sobre autoridades metropolitanas. Acrescento só o seguinte, que é uma peça deste puzzle que faz muita diferença. A Constituição da República estabelece uma terceira autarquia que não existe. Temos as freguesias, temos os municípios, faltam as regiões administrativas. Falta a região, a regionalização. E a regionalização, no contexto dos transportes, ou seja, os transportes são precisamente um dos setores onde mais faz sentido a falta da regionalização. E a traição à Constituição que foi terem impedido, se não me engano, foi na altura Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres, não tenho a certeza, mas foi um negócio entre o PS e o PSD que impediu a regionalização de avançar. E nessa altura, nós teríamos tido, se avançasse, o caminho para hoje termos uma gestão efetivamente metropolitana dos transportes. Porque, de facto, não é nem como uma cidade por cotas, entre a Câmara de Lisboa, de Odivelas e da Amadora, amanhã de Loures, se calhar, um dia destes mais por aí fora, tinha que ser efetivamente numa gestão dos recursos com a receita que tivesse que ser transferida do Poder Central para as regiões. Capacidade financeira e económica que as regiões administrativas teriam que passar a ter. Não existem hoje e está aí tudo para o Poder Central. Isto levanta um problema. Enquanto não acontecer isso, as câmaras têm capacidade ou o dever de suportar o custo financeiro operacional e às vezes a dívida e o serviço de dívida das empresas de transportes é muito difícil. Aliás, eu fiquei cheio de curiosidade, agora tenho que ver as contas da EML, porque se com as contas de estacionamento e da EML se consegue financiar transportes da maneira como estão as contas das empresas, eu fiquei mesmo cheio de vontade de ver qual é a receita que a EML tem para poder pagar essa parte. Depois acrescenta-se o IMI, acrescenta-se essa. Agora, temos a consciência que a gestão integrada, não só no plano territorial, mas no plano económico, implica sempre um financiamento público para a exploração e para garantir o transporte público. Sem isso, nada feito. E não há como, e não são trocos, desculpem a expressão, que ao nível da lei de finanças locais hoje permitiria financiar o serviço público de transporte, nomeadamente com infraestruturas pesadas, como é o caso dos metropolitanos. Não é com trocos que se garante o financiamento e a manutenção e o desenvolvimento, o investimento e a expansão e a qualificação da rede do serviço. De acordo com esta questão dos trabalhadores do metro na reforma, como eu digo, e é dito também, é verdade, são as pessoas da casa, são os trabalhadores do metropolitano na reforma que mostraram uma coesão, uma ligação à casa, um espírito de vestir a camisola da empresa ao longo destas jornadas de luta que os reformados do metropolitano ao longo do tempo têm demonstrado que foi verdadeiramente extraordinário e exemplar. E por isso também deve ser saudado. A responsabilização política e não só tem que ser feita aos responsáveis que até hoje têm levado a cabo. Agora, a judicialização da política geralmente não resulta naquilo que precisávamos, que é, efetivamente, haver consequências para o futuro e para que as medidas não façam uma espécie de conta quilómetros a zero e agora com isto faz conta que não se passa nada, porque vamos começar do princípio. Não, temos que garantir que as medidas são tomadas rapidamente para repor a justiça, seja em relação ao complemento de reforma, como eu dizia há pouco, seja em relação ao direito ao transporte, como eu dizia há pouco também. Suscitamos esta questão e
consideramos que ela de facto é atual e continua, pelas razões que também temos vindo a abordar, urgente e de mais elementar justiça e de mais elementar dignidade. Aliás, eu continuo a dizer, e agora talvez possamos ter esse esclarecimento, não faz sentido que numa matéria dessas isto tenha sido chumbado com o voto contra do PS e do CDS, do PSD e do CDS e a abstenção do PS. Por nós, rapidamente esta situação já tinha sido resolvida. Já tinha sido resolvida. E mais rapidamente será, se mais fosse a ter. Fusão disponíveis à ACT. É verdade que a ACT tem falta de meios, tem falta de pessoal, tem falta de meios materiais, meios técnicos, viaturas, tem falta disso tudo. Às vezes, quando a ACT aparece, vai fazer não é grande coisa. E nós tivemos no PMO3 da Pontinha, que há uns tempos, precisamente antes de termos chamado o Rui Loureiro, aliás, depois de termos chamado o Rui Loureiro à Assembleia e antes de eu lá ir, e tivemos a falar com trabalhadores da empresa, organizações representativas, sindicatos, CT, que tivemos lá no PMO3, falámos com as pessoas, ficámos a saber que a CT tinha lá aparecido e foi fazer perguntas aos trabalhadores envolvidos, só foi atrás daqueles a quem a administração tinha supostamente atribuído tarefas que supostamente os trabalhadores não queriam aceitar. Portanto, na versão da administração da empresa que foi dada à ACT, havia trabalhadores que não tinham concordado com tarefas atribuídas e por isso é que estavam colocadas numa circunstância de não trabalhar, etc. Isto, além de ser mentira, foi, como disse o camarada meu no outro dia, era comida mastigada. Era comida mastigada para a administração, que a ACT aceitou e lá foi direitinho aos trabalhadores fazer as perguntas que a administração mandou fazer. Mandou fazer isto, já tinha feito. Isto significa que a ACT não pode significar autoridade contra os trabalhadores, como às vezes acontece. Portanto, estamos a falar também de orientações políticas relativamente à tutela, não apenas para garantir a eficácia e a operacionalidade, mas também para garantir que cumpre mesmo o seu papel. Que cumpre mesmo o seu papel, como não tem estado a fazer até agora. E nós temos vindo na Assembleia a suscitar esta questão, às vezes com um resultado interessante e positivo, que é, por nós termos na Assembleia da República colocado um questionamento concreto sobre um problema do metropolitano, às vezes há um papel lá na ACT que passa cá de baixo, cá para cima da pilha, e mais depressa a ACT aparece por causa disso. Às vezes o problema é para fazer o quê e para dizer o quê. E isso de facto tem a ver, tem mesmo a ver com orientações políticas e de tutela. O ciclo vicioso no subfinanciamento e na suborçamentação, ao efetivo investimento no zona da rede, na devolução aos trabalhadores e aos reformados das condições que lhes foram roubadas, isto implica de facto uma coragem política que se traduz depois a montante, não é? na escala maior, relativamente à dívida pública, relativamente ao tratado orçamental e relativamente às metas do déficit que estão assumidas pelo PS e pelo PSD e pelo CDS, e que nós vamos ter que pôr em causa e colocar em cima da mesa de uma forma muito corajosa e de uma forma muito firme, enfrentando os interesses instalados e o poder económico, como nunca até agora, nas últimas décadas, tem sido feito. E para isso, contam connosco. A posição do PS é muito clara. Nós batemos por uma mudança de política, por uma alternativa política dentro do quadro das regras da União Europeia, dentro da manutenção de Portugal na União Europeia e no euro, e isso é muito claro. Outra coisa diferente, e também aí a nossa posição tem sido muito clara, é nós batermos por uma flexibilização de muitas destas coisas, por uma leitura inteligente dos tratados e por uma mudança dos tratados. Isto levava-nos a um grande debate, e eu acho que é um debate interessante, e desse ponto de vista estou eu e está o PS totalmente disponível para, se o quiserem organizar. Não queria deixar de responder às perguntas em concreto e de fazer esta declaração. O ponto essencial tem a ver com aquilo que nós queremos para o futuro dos transportes, para o futuro do metro. E para o futuro dos transportes em todo o país e nas áreas metropolitanas. E desse ponto de vista, a pergunta que foi colocada, nós vemos todas as vantagens de um assumir de competências a nível intermunicipal e municipal. Nós não queremos que tudo continue na mesma.
do ponto de vista do Partido Socialista, o grande desafio em muitas áreas, mas nessas áreas nós também incluímos os transportes, tem a ver com um grande programa de descentralização de muitas competências que são exercidas ao nível do Estado Central, que podem ser melhor exercidas de todos os pontos de vista, mas em especial de tudo aquilo que diz respeito às portuguesas e aos portugueses, na melhoria dos serviços que são prestados ao nível municipal e intermunicipal. E desse ponto de vista, ao nível dos transportes, nós queremos que o Sérgio Monteiro seja o último a acumular ser secretário de Estado das infraestruturas e dos transportes e das comunicações, com ser ao mesmo tempo também vereador da mobilidade das câmaras municipais. E no caso da Câmara Municipal de Lisboa, onde isto tem maior incidência. E, portanto, nós achamos que esse modelo não funciona. É algo que ao longo dos anos não é pacífico, também não era pacífico no Partido Socialista. O António Costa sempre teve uma posição muito clara sobre isso, que é consagrada no programa do Partido Socialista. Nós entendemos que deve existir essa descentralização e entendemos que, de todos os pontos de vista, dos trabalhadores, dos utentes, das próprias empresas, que é melhor essa competência municipal e essa competência intermunicipal. E a legislação foi aprovada para todo o país e o Lisboa e o Porto não podem ser aqui exceções ao contrário. Se todas as outras autarquias têm competências nesta matéria, nós achamos que Lisboa e o Porto também devem ter. E desse ponto de vista, também nós defendemos a descentralização, mas também fomos a jogo naquilo que foi conhecer tudo detalhadamente, e hoje conhecemos tudo aquilo que tem a ver com a saúde financeira das empresas, e por isso é que a Câmara Municipal de Lisboa, e vocês podem conhecer essa proposta em detalhe, eu não posso detalhar procurando cumprir aqui o tempo que me alongava, mas ela foi pública, foi aprovada em reunião de Câmara, foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa, está disponível nos sites do município. Para cada problema que foi levantado pelo Governo, nós encontramos uma solução de financiamento por parte do Estado, financiamento ao nível do município, 20 milhões de euros anuais no orçamento da Câmara de Lisboa, com as contas positivas e bem geridas que nós temos no município, não é algo que nos preocupe. Nós temos receitas ao nível da EML, temos receitas ao nível da publicidade. Com aquilo que nós precisamos mudar o paradigma, teremos mais utentes, teremos também por essa via mais receitas e, naturalmente, também defendemos que tem que existir uma comparticipação por parte do Estado Central. Está tudo muito detalhado na nossa proposta, como é que é o funcionamento, como é que é o governo, como é que é o governo das empresas, como é que é essa articulação. E desse ponto de vista, nós somos clara e frontalmente defensores dessa transformação radical daquilo que é o funcionamento das empresas de transportes. Telegraficamente, nos outros assuntos, responsabilização daquilo que tem estado a fazer. Eu também sou completamente contra, nós somos contra a judicialização da política. Outra coisa diferente é quando há motivos, há motivos. E, portanto, eu próprio, por exemplo, com outro deputado do Partido Socialista, nós fizemos uma participação à Procuradoria-Geral da República sobre a Metro do Porto. Porque o que nós tínhamos era documentos que foram a concurso, depois tivemos um contrato assinado que não correspondia ao que tinha ido a concurso. Do nosso ponto de vista, pelo menos, tínhamos 27 milhões de benefícios ilegítimos que era dado à empresa e nós participámos ao Ministério Público. E tínhamos o Presidente da Câmara do Porto que até dizia muito mais, dizia que havia 20 alterações, nós tínhamos identificado 3 claras com os 27 milhões. Efeitos que isto teve. Procuradoria-Geral da República abre um processo, o Tribunal de Contas começou a fazer as perguntas sobre aquilo que nós tínhamos, acabou por cair o concurso, essa coisa da garantia bancária foi uma boa treta, a empresa não quis, foi assinar um novo contrato que voltava atrás e não dava os 27 milhões de benefícios. E, portanto, contra a judicialização da política, mas sempre que há motivos para responsabilização e para ilegalidades, não hesitaremos sobre esta matéria. Dar instruções ao Conselho de Administração da empresa para renovar os acordos, daremos essa indicação ao Conselho de Administração da empresa. Espero bem que não. Porque é assim, nós queremos ter acordos de empresa, como eu já disse, que respeitem tudo aquilo que temos aqui falado
e que haja um diálogo social que é peça essencial. Agora, eu espero é que o governo do PS também não possa comprometer. Há compromissos que só o António Costa é que pode fazer. Mas eu espero que o governo do PS corra, mas é com o Conselho de Administração. Pode dar orientação a este Conselho de Administração para essas matérias. É preciso é correr com eles. Porque, do meu ponto de vista, tudo aquilo que eles têm feito ao nível dos trabalhadores, ao nível desta pseudo-fusão, eu nem digo reverter fusão, porque para mim isto não é fusão nenhuma. É como eles têm no site, se ainda não mudaram, que eu não fui ver nos últimos dias. É uma marca agregadora e não há nenhuma fusão feita, porque tudo aquilo que estão a fazer, do meu ponto de vista, e eu sou jurista, é completamente ilegal. É completamente ilegal. E, portanto, aqui nem se trata de reverter. O que é para reverter são todos os atos ilegais que eles têm feito e sim responsabilizá-los, sob todo o ponto de vista, por essas ilegalidades. E se estivermos aqui a falar de implicações financeiras, eu acho que também lhes tínhamos que ir ao bolso. Porque eu acho verdadeiramente vergonhoso aquilo que tem feito. Eu, por exemplo, não sou grande fã da fusão. Vou dar aqui um exemplo, depois o Ministro Pires Lima torceu um pouco as minhas palavras e usou-as, descontextualizando. Mas eu repito, porque é mesmo aquilo que eu acho, que é, eu não sou grande fã da fusão das estradas de Portugal com a Refer, hoje na Infraestruturas de Portugal. Mas, ao menos, do ponto de vista legal e jurídico, foi tudo bem feito. Aqui não há nada disso. Aqui há um senhor a tomar decisões, a fazer um despacho, a ser calcionado e temos o Pires Lima e o Sérgio Monteiro a assobiarem para lá. E, portanto, desse ponto de vista, é para voltar tudo atrás e para responsabilizar por todas essas ilegalidades. Matéria do orçamento retificativo, outra vez, a questão dos transportes e isso tudo. Eu volto àquilo que já disse, que é, há matérias em que só o António Costa é que pode assumir esse tipo de compromisso. Ele faz, e bem, questão de tudo aquilo que nós assumimos está quantificado e está estudado. Todas as outras matérias nós queremos estudar e queremos quantificar. Se tivermos essa margem orçamental, desse ponto de vista, todas as matérias que têm a ver com o transporte, se houver essa necessidade de orçamento retificativo, são todas matérias que têm que ser bem definidas e bem comunicadas e apuradas, mas eu acho que não é sério estar a assumir compromissos, eu revejo-me nisso, não é sério nós estarmos a querer enganar-vos. Temos esta mobilização espetacular, mas eu encaro isto como um debate de esclarecimento, uma sessão de esclarecimento e não propriamente como um comício em que eu venho aqui em busca de popularidade fácil ou aplausos fáceis e não é sério estar-me a comprometer com coisas como vocês têm visto, que nós só nos queremos comprometer com aquilo que efetivamente podemos cumprir, que é para depois eu não estar aqui daqui a 2, 3, 4 anos ou daqui a 5, mais uma vez a assumir os erros do Partido Socialista. Eu acho que o Partido Socialista aprendeu e tem que aprender com os erros que cometeu no passado sobre esta matéria. E desse ponto de vista, também tudo aquilo que aqui nos traz e as preocupações, o Franco vai-me desculpar, mas eu acho que são muito mais importantes do que estarmos aqui a debater se o PS é de direita ou é de esquerda, ou se as bases e os militantes e os simpatizantes são de esquerda, e depois temos o azar que votam sempre em direções direitas. Nós já tivemos este debate, eu lembro, quando estivemos juntos, e estou bem disponível para voltarmos a debater este assunto, mas o mais importante agora aqui é nós debatermos aquilo que são os problemas que afetam os portugueses ao nível da mobilidade e aquilo que afeta os trabalhadores ao nível dos problemas do metro. E desse ponto de vista, em relação à ACT, nós precisamos também de duas coisas muito simples. Dotar a ACT de todos os meios humanos e materiais que são necessários e dar orientações políticas claras, no quadro da sua independência também, naturalmente, mas dar orientações políticas claras para que a sua atuação seja na defesa dos trabalhadores, porque acho que isso também tem faltado e às vezes a desculpa, que é verdade, a desculpa da falta de recursos humanos e materiais também não pode ser desculpa para tudo, porque às vezes é vontade de. E, portanto,